Altair Freitas, historiador, professor, aposentado com atuação nas redes pública e privada, pesquisador da Fundação Maurício Grabois. Por favor, recebam com uma salva de palmas. E aí, passo a palavra para o Altair, e ele vai falar mais ou menos como que ele pensou essa explanação sobre a temática da cultura política. Tá bom? Obrigado, Rosa. Obrigado, Norma. Boa tarde a todos e todas. Quarta-feira é depois da feijoada, né? Quem comeu feijoada aí? A ideia aqui é simples, gente. Eu vou passar alguns slides mais para orientar a fala. Eu não sei aqui quem é da história. Eu sei que a Valéria é da história. Cadê a Valéria? Está aqui. A gente que é da história, a gente fala mais que a boca da cobra, né? Vocês sabem disso, né? Então, eu vou tentar... Eu estou aqui para te ajudar. Muito bem. Então, a ideia é a gente rodar alguns slides para orientar o raciocínio, orientar um pouco aqui a fala. Quero agradecer novamente a Norma, a diretoria, pelo convite. Acho que vocês receberam um documento, eu estava lendo agora, de atualização de conjuntura, né? Eu vou embora, tá, Norma? Porque já está resolvido, está escrito aí no documento. A gente não precisaria, mas é um bom documento, muito bem escrito, parabéns, né? Então, veja, né, desafios, que foi o que me foi solicitado, desafios, o negocinho aqui acende, aqui. Desafios da atuação sindical no atual cenário político. A primeira coisa, assim, gente, é o seguinte. Vamos fazer uma reflexão. Quem aqui é aposentado ou é aposentada? Cadê a nós? Como diz o povo, nós domina aqui hoje, né? É nós. A pergunta, que diacho nós estamos fazendo aqui? A gente já deu aula. Eu fiquei 33 anos em sala de aula. Fui gestor também. Fui gestor na Prefeitura de Diadema, Educação de Jovens e Adultos. Eu já estou 62 anos. Pelo amor de Deus, a gente já trabalhou, já deu gás, já deu sangue, em condições terríveis, né? Em condições terríveis, na relação sala de aula, as condições de trabalho, salarial. O que é que nós estamos fazendo aqui numa quarta-feira à tarde, dezembro, daqui a pouco está chegando o Papai Noel, Panetone, por que a gente está numa reunião discutindo conjuntura? Quem se arvora aí a me dar uma resposta para isso? O que a gente está fazendo aqui hoje? O que vocês acham? Nós estamos correndo atrás do prejuízo, porque nós estamos sendo muito ameaçados. Olha aí, como é seu nome? Solange. Mais alguém? Mais alguém? O pessoal está com vergonha? Depois desse tempo todo, colega. Deixa eu falar alto. Não, eu acho que estão duas coisas. Primeiro, assim, o prejuízo dos aposentados, dos ativos. E outra questão, assim, depois de trabalhar 30 anos com a educação, você vê o sistema educacional está desse jeito e cada vez mais sendo privatizado, também é um motivo para estar nessa reunião. Ana Luísa. Ana Luísa e Solange. Vejam, claro, né? A gente poderia ficar numa posição razoavelmente confortável, já demos a nossa contribuição às novas gerações que lutem, né? E não, a gente está aqui lutando, debatendo, buscando conhecer, ampliar o nosso conhecimento, para entender melhor por que acontece tanta coisa, né, Letícia? Por que tem tanta coisa acontecendo? Então, eu penso sempre, particularmente quem atua no movimento sindical, quem é representante, quem é conselheiro, quem é diretor, quem é militante de base, ativista de base do sindicato, a gente precisa ter uma atividade, claro, dentro das características, dentro das nossas possibilidades, uma atividade, ter ação, ser proativos. E aí Ana e Solange disseram, olha, a educação passa, não melhora. Eu não sei se vocês viram os índices que saíram hoje, o Brasil ficou em penúltimo, à frente apenas da África do Sul, em 30 nações, no aprendizado de matemática básica. Saiu o resultado ontem para hoje. Mas não é só isso. Não é só isso. O sacrifício da categoria, o sacrifício dos gestores,
o corte de verba. Ou seja, isso tudo nos leva, na condição de quem já passou décadas em sala de aula, atuando no movimento sindical, a continuar perseguindo, né? A continuar lutando por aquilo que a gente acha que é justo. Agora, eu queria dizer para vocês o seguinte, às vezes, a gente tem uma certa tendência a buscar olhar os problemas, aqui nós estamos num sindicato de base municipal, de gestão pública municipal, a gente tem uma certa tendência a acreditar que os problemas dizem respeito apenas à cidade, né? E não é verdade. Então, eu vou tentar desenvolver aqui com vocês, inicialmente, um raciocínio, para a gente tentar entender como é que o mundo hoje, ainda mais o mundo hoje, todo conectado, todo ele interrelacionado, como é que as coisas se abatem sobre aquilo que a gente menos acredita, menos acha que afeta, que a gente. Né? Então, vamos aqui. Veja, nós vivemos, atuamos, trabalhamos, somos aposentados na cidade de São Paulo. Né? Claro que isso que eu vou dizer para vocês afeta o país como um todo. Mas vamos pegar São Paulo. São Paulo é o terceiro orçamento da União, vocês sabem disso. Primeiro vê o orçamento da União, depois vê o orçamento do Estado de São Paulo e depois vê o orçamento da cidade de São Paulo. Então, a cidade de São Paulo joga um papel fenomenal na política brasileira. E a política brasileira e as coisas que afetam o mundo e que afetam o Brasil afetam São Paulo diretamente. Vou dar um exemplo para vocês. Se a gente voltar um pouco no tempo, 10 anos atrás, a gente não tinha essa miserabilidade toda que a gente vê hoje na cidade. Segundo os cálculos da própria prefeitura, são de 50, 60 mil pessoas morando na rua. Bom, isso, ou seja, a cidade de São Paulo foi a primeira a ser abatida do ponto de vista econômico das crises que foram afetando a sociedade brasileira. Então, é importante a gente sempre entender que aquilo que acontece no mundo tem um efeito sobre o Brasil, que tem um efeito sobre a nossa economia, sobre a vida do povo, e isso tem um efeito sobre o Brasil, e isso vai afetar as relações do Brasil com o mundo. Não tem jeito da gente esquecer isso. Vou dar um exemplo para vocês. Todo mundo aqui lembra de 2013, né? 2013. Que começou por 20 centavos, acabou virando uma rebelião puxada por setores da juventude, setores urbanos. Aquilo resultou num processo eleitoral de 2014, em que a Dilma ganhou do Aécio assim, por uma distância muito pequena, vocês lembram disso? Que resultou num processo de isolamento do governo da Dilma, e foi no impeachment 2016, etc. e tal. Bom, nós tivemos nesse processo, o Brasil foi muito afetado. Muito afetado. E isso teve um impacto mundial. Isso teve um impacto mundial. Porque vocês pensem, qual foi o resultado daquele movimento todo? O resultado mais geral foi a eleição do Bolsonaro em 2018. Todo mundo aqui acompanhou, alguns votaram nele, outros não. Normal, democracia. Mas o Brasil foi retirado do cenário internacional praticamente. O Brasil, veja, nós tivemos uma crise política cujo epicentro foi São Paulo, a cidade de São Paulo, o prefeito era o Haddad. E eu lembro que eu estava tomando café da manhã um dia com a minha esposa, meus filhos, e estava aquela conversa, planilha, 20 centavos, e o Haddad com a planilha na mão. Não, mas é porque a planilha aqui me autoriza a aumentar em 20 centavos. Eu dei um palavrão na mesa. Falei, ô babaca, desculpa a expressão, larga essa birosca dessa planilha, para com isso, que isso vai ter uma decorrência política importante. E teve. Não é que eu sou gênio, mas era evidente. Era evidente. E a polícia batendo naqueles movimentos, bomba de gás, aquilo foi e resultou naquilo tudo que a gente viu. Ou seja, o epicentro foi São Paulo. São Paulo puxa o movimento. Isso resulta na queda de um governo, a ascensão de outras forças que tiraram o Brasil do cenário mundial. Enfraqueceu o Mercosul. Repara, então, percebe a conexão que eu estou buscando fazer? Né? Como é que as coisas têm efeito numa cidade como a nossa, gigantesca, imensa, e isso vai tendo decorrência para o restante do país. Então, eu parto do princípio
eu fui sindicalista há muitos anos também, eu fui da rede estadual. Eu fui conselheiro da POESP por uma década. Disputei eleição sindical na POESP, perdemos, ganhamos, perdemos, aquelas coisas que vocês sabem. Então, sindicalista, gente, e aqui nós estamos entre ativistas sindicais, precisam ter essa dimensão muito presente e não esquecer que aspectos da nossa luta estão muito vinculados a essas questões mais gerais. Se a gente não tem essa dimensão, a gente acaba se perdendo muito no pequeno, muito naquilo que é específico, e a gente perde a dimensão da realidade mais ampla. Então, a ideia aqui da nossa conversa é tentar mostrar como é que essas coisas estão conectadas, né? Então, em que mundo que a gente vive, gente? O mundo hoje. Qual é o mundo? Eu caracterizo o mundo hoje como um mundo complexo, em transição rumo à multipolaridade. Nós vivemos, a nossa geração, né, aqui quem está na faixa dos 50 para os 60 anos, nós passamos parte da nossa vida num negócio chamado Guerra Fria, lembra, né? Guerra Fria. O nosso medo era que caia uma bomba atômica na nossa cabeça a qualquer momento, e tal, era um negócio pavoroso. Mas ali a gente tinha o seguinte, nós tínhamos dois blocos, né? O bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos e o bloco liderado pela União Soviética, chamado bloco socialista, bloco comunista, como vocês quiserem. O fato concreto é que o chamado mundo soviético ruiu e os Estados Unidos acabaram predominando na virada dos anos 80 para os 90, e os Estados Unidos, como nação, e pela sua força econômica, pela sua imposição do dólar como moeda internacional, os Estados Unidos acabaram assumindo a hegemonia mundial. Então, teve até um pensador lá a serviço do Departamento de Estado dos Estados Unidos, não sei se alguém ficou sabendo disso, chamado Francis Fukuyama. Esse Fukuyama ele cunhou uma frase que entrou para a história. Agora vejam vocês. Ao fim da União Soviética significa a vitória definitiva do capitalismo, acabou a história. Ele cunhou a frase, ao fim da história. Depois ele se arrependeu de ter falado que a derrota, o fim da União Soviética significaria o predomínio absoluto do capitalismo enquanto sistema econômico, político, essa coisa toda, né? Hoje, nós estamos o quê? Quase 40 anos depois daquele movimento todo, fim da União Soviética, queda do Muro de Berlim, e os Estados Unidos, que impuseram a boa parte do mundo a sua hegemonia, então era a hegemonia estadunidense, que era um negócio muito forte, hoje, olha aqui, nós estamos num mundo em transição rumo à multipolaridade. Isso significa o quê? Crise. Muita crise. Muito problema. Eu estava terminando esses slides ontem. Vamos aqui, vou ficar no slide e depois eu volto nisso. Então, veja, nós temos, neste momento, cerca de 50 conflitos em andamento no mundo. 50. A gente fica, né? Tem a Rússia que invadiu a Ucrânia, tem o Israel contra o Hezbollah, contra o Hamas, contra o Irã, aí ali a OTAN usando a Ucrânia, a Rússia atacando. A gente vê esses dois, que são os mais evidentes, mas tem 50 conflitos. É um mundo conflagrado. E por que isto acontece? Porque não há mais, não existe mais, não é que não existe mais, mas está em declínio um tipo de país que, digamos assim, era uma espécie de polícia do mundo, que eram os Estados Unidos, e esse poder está sendo questionado. Os Estados Unidos estão perdendo posições econômicas e políticas muito significativas, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, o resultado, veja, essas crises, elas afetam cadeias produtivas, o comércio desacelera em âmbito internacional, fora o risco que é muito objetivo de conflito atômico, não generalizado por enquanto, mas em âmbito local. Vocês viram que a Rússia soltou um foguete aí a semana passada, um míssil intercontinental super rápido, que pode transportar ogiva nuclear. Pessoal, quando estourou a guerra da Rússia com a Ucrânia, vocês lembram qual foi o efeito, estou falando de 2 anos atrás, qual foi o efeito disso no preço do petróleo? No preço de insumos, porque a Ucrânia é um grande produtor de fertilizante, a Rússia é um grande produtor de fertilizante, isso teve um impacto direto nos preços dos produtos agrícolas do Brasil.
Então, quando a gente não tem esta dimensão do que está acontecendo, de modo mais geral, a gente acha que os problemas são só nossos aqui, né? Quando, na verdade, há uma grande conexão com as coisas todas. Vamos para frente. Eu quero mostrar para vocês isso aqui. Em 1955, 56, meados dos anos 50, os Estados Unidos produziam metade de todo o produto industrial do mundo. De cada 10 produtos industriais produzidos no mundo nos anos 50, os Estados Unidos produziam 5. 5. Era como o pessoal chamava, os Estados Unidos se tornaram a usina, não, como é que se diz? A oficina do mundo, era o que se dizia. Os Estados Unidos, a oficina do mundo. Veja hoje, olha aqui, ó. Repara nisso aqui. Os BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China, e agora, mais recentemente, entraram a Arábia Saudita, Egito, Etiópia, Indonésia, e esse FAO aqui, juro que eu vou escapar. Falhou aqui a minha memória. Então, são mais 5 nomes. Então, Brasil, Rússia e ainda China, isso é o BRICS. Entraram mais 5. Tem mais 30 países querendo entrar nos BRICS. 30. E os BRICS hoje, olha aqui, ó. Os BRICS representam 46% da população mundial, e o G7, que é composto por... O G7, está aqui, vocês não vão conseguir ver. Alemanha, França, Itália, Japão, Reino Unido, Estados Unidos. O G7 tem 41% da população, os BRICS 46%. O PIB do G7 é 32% do PIB mundial. Os BRICS já são 36%. Exportações. O G7, então, leva em consideração aqui que nós estamos falando de Estados Unidos, Europa, Itália, França, Alemanha. Eles exportam 18% do que o mundo compra. Os BRICS, olha aqui, ó, 21%. Isso aqui está caindo. Produção de petróleo. Os BRICS, o G7 produz 22%. Os BRICS, 43%. Isso, por que eu estou dando dados econômicos? Porque quando você quer analisar como é que está um cenário global, você tem que olhar a economia. A economia do G7, dos Estados Unidos, são economias em decadência. Em decadência. Isso tem efeitos políticos terríveis. Porque quem dominava economicamente a situação e vê seu espaço sendo perdido, o que é que faz? Fica assistindo, olhando, não, isso é democrático, agora é a vez de outras nações? De jeito nenhum. É a acentuação de conflitos para tentar retomar a hegemonia. Vamos para frente. Nós estamos nós estamos no meio de uma guerra comercial entre Estados Unidos e China. Veja, os Estados Unidos e a China têm uma relação simbiótica, por incrível que pareça. Mais para frente eu vou mostrar isso. Né? Tem uma relação simbiótica muito forte, mas de concorrência também muito forte. Né? Então, veja aqui, ó, déficit comercial. Olha aqui. Ó. Em 2015, o déficit comercial dos Estados Unidos com a China era de 483 bilhões, desculpa. 462 em 2016, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui, vai por aqui. E ele chega, o déficit comercial é de 320 bilhões. A China, os Estados Unidos têm um déficit na relação de comércio com a China de 320 bilhões. Isso aqui é déficit comercial. A diferença entre o que os Estados Unidos vendem e compram da China. Isso é só déficit comercial. Lá na frente eu vou dar outro número estarrecedor. Então, isso vai mostrando para a gente o seguinte, ó, a China superou os Estados Unidos em múltiplos aspectos. A China superou os Estados Unidos em produção e comércio em 2017. Passou os Estados Unidos. Passou e foi embora. Passou e foi embora. Gente, isso aqui, tudo isso aqui é elemento de
instabilidade política, econômica no mundo. Tá? Mais um quadro. Isso aqui, ó, era o comércio da China com o mundo em 2000. Sumiu? Está aqui, né? A China, certo? A China está aqui, ó. Então, a relação comercial que ela tinha com os demais países do mundo, 20 anos depois. 20 anos depois. Como passou os Estados Unidos, a União Europeia, mas passou de longe. Então, esse processo tem consequências. Quem é da história, e quem não é da história, quem se interessa um pouco para a história, sabe que toda potência que, num determinado momento, exerceu o seu poder sobre o mundo, quando essa potência começou a declinar, e ela passa a ser superada por outra, não teve outra coisa que aconteceu a não ser guerra. Vamos pegar nos últimos 150 anos. A Inglaterra dominava o comércio internacional. A Inglaterra foi superada pela Alemanha no final do século XIX, e isso resultou na Primeira Guerra Mundial. E a Primeira Guerra Mundial, a decorrência dela, resultou na Segunda Guerra Mundial. É simples assim. Não estou falando que vai ter guerra mundial, tá, gente? O que eu estou dizendo é que tem conflito. E não é porque eu estou dizendo que vai ter conflito. Eu disse, tem 50 conflitos em andamento. E quando você olha por trás de quem estão esses conflitos, quem está por trás deles, está aqui. Não escapa disso. Né? Tentativa de retomar o controle, a hegemonia econômica, etc. e tal. Rota da Seda. Rota da Seda, que é a iniciativa chinesa de integração econômica de outros países à sua própria economia. Repare, eu estou falando de integração, não anexação. Eu não vou ter tempo de desenvolver aqui o raciocínio sobre a Rota da Seda. Acho que vale a pena vocês, mais na frente, um dia, terem um debate sobre isso. É muito interessante o raciocínio chinês. Né? Mas o fato concreto é que isso aqui, ó, a Rota da Seda hoje, ela integra a economia chinesa 126 países. 126 países, com assento na África e com assento na Ásia, principalmente. Mas a economia chinesa está se aproximando e está muito forte aqui também, na América do Sul. A China já é a maior parceira econômica da maioria dos países da América do Sul. Vocês devem lembrar, na campanha de 2018, o Bolsonaro dizia assim, eu vou romper com a China. Eu não quero um negócio com a China, aqueles comunistas malucos, aquelas coisas. Papo, H. Sabe qual foi o resultado do governo Bolsonaro? Na prática, é que o nosso comércio com a China aumentou. Sabe por quê? Porque não adianta um presidente dizer que vai fazer isso e aquilo, porque os agentes econômicos concretos no seu país dizem para ele, não bole com isso aqui não, não mexe com isso aqui não. Porque nós estamos ganhando dinheiro com essa parceria com a China. Particularmente agronegócio, exportadores de matérias-primas, etc., ganham muito dinheiro. Aqui na Argentina, o Milei, na campanha, disse, está gravado, o Bolsonaro também está gravado, vou romper relações com a China. Rompe? Claro que não. Bravata. Então, campanha eleitoral, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com o que a gente ouve, e a gente sempre tem que olhar as coisas como elas são objetivamente, não como o candidato acha que vai ser, etc. e tal. Então, aqui, com 125 países integrando a Rota da Seda, alguns países sul-americanos assinaram o protocolo de intenção de entrar na Rota da Seda. O Brasil não assinou esse protocolo. Depois eu volto nisso. Mas é muito objetivo, gente. É muito objetivo. Estados Unidos e Europa desacumulando, perdendo influência. E aí ontem saiu a notícia, a Alemanha está tentando firmar um pacto, um acordo bilateral com a China, acima da União Europeia. Porque a economia alemã está em crise. A Volkswagen alemã está fechando fábricas na Alemanha.
Prevê-se que a Volkswagen alemã vai demitir de 30 a 40 mil operários na Alemanha. Portanto, as tensões entre Estados Unidos e China são permanentes, apesar da intensa integração econômica entre ambos. Eu falei do déficit comercial, né? O déficit comercial dos Estados Unidos com a China é de 320 bilhões. A dívida dos Estados Unidos com a China é de 900 e tantos bilhões, é basicamente $1 trilhão. A dívida dos Estados Unidos com a China. E aí você tem um conjunto de tensões. Vocês viram, devem ter visto, o Trump ameaçou: eu vou aumentar 100% os produtos de quem ousar tirar o dólar da negociação internacional. Quem ousa? Quem é que está discutindo negociar fora do dólar? Os BRICS. E não é que está discutindo tirar o dólar, é que nas relações entre os BRICS, parte do comércio já não é feito em dólar. É feito numa bolsa de moeda, umas cestas de moedas. Aí o Trump vai, antes da pobre, vou taxar em 100% quem ousar. Por quê? Porque o dólar, sendo a moeda do comércio internacional, concede aos Estados Unidos um poder muito grande. Ele controla o dinheiro do mundo. E é óbvio que eles não querem perder esse controle, né? E isso gera tensão. Isso aqui, gente, ó, tá vendo esses aviãozinhos aqui? São bases dos Estados Unidos nas proximidades da China. Bases militares, tropa, exército, arma atômica, ao redor da China. Eu não estou autorizado a pintar para vocês um mundo cor-de-rosa. Não, vamos ter fé que não vai acontecer nada. Vamos orar, vamos rezar muito. Quem é católico, reza aí para Nossa Senhora Aparecida. Quem não é, reza não sei para quem. Quem tem outras religiões de matriz africana, faça seus despachos para os orixás. Talvez dê certo, né? Mas eu diria para vocês que a tendência é o bicho pegar. E aqui é Taiwan. Ó. Aqui é Taiwan. Os Estados Unidos estão numa campanha fortíssima para que Taiwan declare definitivamente independência em relação à China. E lá tem base militar dos Estados Unidos. Porque o problema não é Taiwan. O problema é a relação econômica, etc, etc, etc. E aí, nosso amigo, ao assumir, pessoal, teremos momentos engraçados. Teremos momentos engraçados assim, né? Engraçado para quem está de longe, né? Porque veja o que ele prometeu. Primeiro, o Trump foi eleito, tem gente que acha assim, o Trump foi eleito por conta daquelas pautas dele, contra negro, contra mulher, não sei o quê. Não, o Trump foi eleito, de novo, porque ele está prometendo reindustrializar os Estados Unidos, gente. Uma parte dos trabalhadores dos Estados Unidos apoia o Trump porque ele promete que vai reindustrializar, vai gerar emprego, make America great again. Gostaram do meu inglês? Sensacional, né? Castiço britânico, né? Mas o problema, gente, é o seguinte, ó. Então, ele tende a ampliar o protecionismo econômico via pesadas taxações aos produtos importados, além de outros fatores complexos, como a ameaça de deportação em massa de estrangeiros. Ele está prometendo declarar estado de emergência logo após a posse para deportar milhões de estrangeiros ilegais, inclusive brasileiros. Ele prometeu isso na campanha. Ele vai fazer? Não sei. Mas ele foi eleito, a eleição dele surpreendeu, ele tem, terá, né? Maioria no Senado e na Câmara. Em tese, ele está com a faca e o queijo na mão para impor a política que ele bem entende. Eu estou falando em tese, porque da mesma forma que eu falei aqui de Bolsonaro, de Milei, que não faz o que quer, também eu não acredito que ele vai fazer tudo o que ele queira. Tem coisas lá. Tem resistência, tem setores econômicos que são contra o que ele está propondo. Mas, em tese, ele pode propor, pode mandar para o Congresso. Vai gerar toda uma confusão. Esse negócio das taxações, isso ele pode fazer, não precisa de Congresso. Ele, por decreto, pode taxar os produtos, pode. O que significa dizer é que é mais tensão. Vocês imaginam se ele, de fato, taxa em 100% os produtos vendidos no Brasil nos Estados Unidos?
Isso tem efeito aqui, tem efeito direto aqui, né, nas nossas vidas, muito objetivamente falando. Portanto, isso afeta o Brasil. Né? Isso afeta o Brasil. Não tem como não afetar o Brasil. Que todo esse raciocínio que eu estou desenvolvendo aqui, né, buscando desenvolver aqui. O governo do presidente Lula tende a manter uma relação de equilíbrio entre o forte crescimento da influência mundial da China e as relações históricas com os Estados Unidos e a União Europeia. Por isso que o governo Lula não assinou, nós vamos integrar a Rota da Seda. Tenta se manter numa posição aqui, eu não posso deixar de lado as minhas relações com os Estados Unidos e com a União Europeia para trocar isso pela minha relação com a China. Não vai fazer isso tão cedo. Nem sei se vai fazer. Né? Nem sei se é certo fazer, nem sei se é errado fazer. Eu não estou entrando no debate se é certo ou errado. Estou colocando, do ponto de vista político, o andamento da coisa. Agora, se vocês acompanharam o noticiário, a semana retrasada, o governo Lula assinou 37 acordos bilaterais com a China. 37 acordos. Foi a maior assinatura de acordos bilaterais com um país nas últimas décadas. Então, esse elemento, veja, a China é a maior parceira econômica do Brasil, superou os Estados Unidos de muito longe. Repara aqui, o comércio do Brasil com a China hoje é de 157 bilhões de dólares. Com os Estados Unidos é metade. E os Estados Unidos já dominaram a economia brasileira em vários aspectos. Dívida externa, importação e exportação. A presença dos Estados Unidos na economia brasileira foi gigantesca. E eles perderam isso. Perderam isso no Brasil, perderam isso na América do Sul. Voltando ao Trump, o Trump nomeou como secretário dos Assuntos Internacionais para a América Latina um cidadão que é notoriamente um cara que vai jogar extremamente pesado na América Latina para favorecer forças mais alinhadas com os Estados Unidos. É o Vance. Ele vai jogar pesado. Isso, pessoal, tem decorrência em eleição, tem decorrência em um monte de coisa. Nós já vimos essa história antes na história do Brasil. Né? É isso aqui. Trump tende a se alinhar com as forças mais à direita do espectro político brasileiro. Isso é tendência. Então, nós vamos ter fortes emoções. E isso tudo, de novo, tem impacto aqui, etc, etc. O governo brasileiro, a política, né, aqui interna. Ano que vem, gente, olha isso aqui. Nós vamos ter provavelmente o julgamento do Bolsonaro, daqueles 37 implicados no inquérito da Polícia Federal. Pensa no impacto que isso vai ter na sociedade brasileira. Isso aqui. Né? Vocês viram aí os áudios, as provas, os prints, os generais, etc. e tal. Já tem alguns generais desse núcleo que foi articulado pelo Bolsonaro para, segundo a Polícia Federal, eliminar o Estado Democrático de Direito, que já está pensando em fazer delação premiada. Ora, general que era braço direito, o outro que era o braço esquerdo do Bolsonaro, vai fazer delação premiada para delatar quem? Eu? Vai delatar quem? Né? Então, nós vamos ter um cenário político extremamente conturbado ano que vem. E lembra que o nosso querido prefeito reeleito, nosso querido prefeito reeleito, foi apoiado por quem? Aliado a quem? Tudo tem decorrência. Né? A economia que é tendência, tá, gente? Tudo que eu estou falando, depois a gente, daqui a um tempo, vocês podem me chamar aqui para falar, isso é uma besta quadrada, nada daquilo que você falou estava certo. Tudo é tendência. Tendência não quer dizer que vá se realizar, mas como tendência hoje, a probabilidade é grande. Né? A tendência é manter um bom ritmo de crescimento. Aí tem controle inflacionário. Está difícil comprar carne, não está? Feijão, os itens da cesta básica, tudo está aumentando. Tem um monte de fator aí envolvido nisso. Mas o fato concreto é que nós vamos ter
discussões intensas sobre o arcabouço fiscal. Pode ser que o arcabouço fiscal, o pacote de gastos que o ministro Haddad preparou, seja votado agora, pode ser que fique para o ano que vem. Se depender do governo, vota agora. Mas pode ficar para o ano que vem. E ainda que vote agora e seja aprovado, na hora de você começar a cortar de fato, tem intenção. Não é assim. Não é assim, eu vou tirar um pouquinho do salário mínimo, vou tirar um pouquinho do benefício de continuado, vou tirar um pouquinho do bolsa disso. Isso tem resistência. Tem resistência. Aliás, é bom que tenha. Porque mexer com o salário mínimo não é certo. Né? Isso tudo aqui para a gente depois debater, evidentemente. E aqui, ó. E o grande, isso aqui também. Isso nos interessa, aqui, ó. Que é a isenção do imposto de renda para quem ganha R$5.000. Isso interessa. Pessoal, isso aqui nós estamos falando, sabe do quê? Nós estamos falando de 80% do povo brasileiro que trabalha. Essa é uma medida que, se for aprovada, que é um compromisso do Lula na campanha eleitoral, vou isentar quem ganha até R$5.000. Isso aqui significa isentar cerca de 73%, quase 80% dos trabalhadores e trabalhadoras. E da gente aqui. Da gente aqui. De aposentados e aposentadas. Então, agora, isso tudo depende também de a economia sofrer ou não novos tremores. Como aquele quadro que eu pintei para vocês é de mais tremor, é de mais problema, isso tudo afeta a economia, isso pode afetar a arrecadação do governo, pode afetar o crescimento econômico. 2025 é o ano que antecede a eleição de 2026. Então, nós vamos ter um ano, vocês vão desenvolver a luta sindical, o Sinesp, num ano assim, ó. Norma. Coitada, Norma. Coitada, Norma. Política e economia seguirão pautando as emoções do país, já disse isso, né? Aqui, ó, a depender da evolução da economia brasileira e dos julgamentos dos envolvidos na conspiração golpista, é possível uma diminuição do espaço político da extrema-direita, processo que está em curso desde a eleição de 2004. Eu estou falando em termos de possibilidade. A extrema-direita brasileira conseguiu uma tecnologia muito intensa de diálogo com o povo. Conseguiu. Eu não vou entrar aqui no mérito do que eles defendem, mas conseguiu. Né? Então, agora, repare, só que a eleição de 2024, qual foi o resultado da eleição de 2024, concretamente? Quais foram as forças políticas que cresceram e se fortaleceram em 2024? Nem foi a extrema-direita, nem foi a chamada esquerda. Foi o centro. Os partidos do centro. E eu diria para vocês que parte grande dessas forças do centro tendem a defender a democracia. A democracia é essa, né? Deixa os partidos funcionando, o povo vai votar de 2 em 2 anos, é uma democracia formal, mas é uma democracia importante. Foi a democracia que o povo brasileiro conquistou depois do fim do regime militar. É importante manter isso. É insuficiente, é limitada, tem um monte de problema, mas é importante manter esse ambiente de uma certa, digamos assim, uma certa liberdade de debate, de pensamento, de discussão, os partidos com as suas características funcionando. Se a gente tivesse tido o golpe da forma como eles tinham planejado, da forma como a Polícia Federal revelou, minha gente, talvez a gente nem pudesse estar falando isso aqui. Então, vejam do que nós nos livramos. Né? Então, e aqui, ó, 2025 será também o ano do debate no Congresso Nacional e na sociedade sobre o Plano Nacional da Educação. Que Plano Nacional da Educação será aprovado pelo Congresso Nacional? É importante que vocês debatam o documento, né? O documento que foi aprovado em âmbito nacional. Esse documento está em debate. É importante vocês debaterem, conhecer, ajustar, propor, porque isso vai para o Congresso Nacional. E no Congresso Nacional, minha gente, o presidente da Comissão de Educação é um cidadão chamado Nicolas Ferreira. Não sei se continuará, porque como tem eleição para a Câmara e para o Senado, a presidência, no começo do ano que vem, pode ser que mude.
Mas eu fico imaginando o Plano Nacional de Educação na Comissão de Educação da Câmara Municipal com Nicolas Ferreira sendo presidente. Vocês vão ter trabalho. Norma, parabéns. 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 Todo mundo no barco. Né? E indo para o finalmente aqui. Aí você vê, fui lá no mundo, no Trump, na guerra, não sei o quê, no Brasil, na economia. Aqui, gente, bom, chovendo molhado, né? A eleição de 2024 resultou na eleição do Nunes, que consolidou, ao mesmo tempo, uma Câmara Municipal com forte perfil conservador e majoritariamente alinhada com o prefeito, o que já era, você que está dizendo. Deu uma piorada. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O PSOL, como tinha o Boulos como candidato, o PSOL acreditava que ia eleger de 6 a 10 vereadores. Elegeu 6, manteve. O PT e a frente, a Federação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, previam eleger 15 vereadores. O PT elegeu 8, o PV elegeu 1, o PCdoB, vocês conhecem, o Cláudio Fonseca foi o candidato a vereador do PCdoB, não foi eleito. É segundo suplente. O PT perdeu um vereador, o pessoal manteve os 6, a esquerda, chamada dita esquerda, aí teve uma da Rede e 2 do PSB. Não muda qualitativamente a relação de forças na Câmara Municipal. O prefeito tem o controle sobre a Câmara Municipal. E aqui vamos para esse quadro. Olha aqui. Ó. Dos 55 vereadores, Nunes terá apoio de 40. Olha a composição. Olha a composição. PT, MDB, PL, União, PSOL, Podemos, PP, PSD... E aí tem a Rede com uma cadeira, o PV com uma cadeira, o PSB com 2 cadeiras. Vocês sabem que para mudar a Constituição de São Paulo, da cidade de São Paulo, precisa ter 37 votos, né? Ele larga com 40. Pode mudar a Constituição de São Paulo a qualquer momento. O governador não mudou a Constituição, alterando, baixando o nível de investimento da educação pública de 30 para 25, e foi aprovado. Tem maioria, aprova, gente, aprova. E aí, eu fico muito triste quando eu vejo colega da educação estadual dizendo assim, a POSP, o sindicato não faz nada. Pelo amor de Deus, gente. Vocês devem ouvir isso aqui também. O Sinesp não faz nada, o Simpen não faz nada, o CEDIM não faz nada. Meu amigo, você pode fazer greve, e tem que fazer, movimento, passeata, mas o fato concreto é aqui, ó, se é decisão política, se for decisão política do governo, aprova. Aprova. A cara da Letícia ali. Nossa a vice-presidente. Na verdade, é isso, né? Parece um cenário assim, você olha e fala, bom, como estamos entre aposentados, eu acho que é melhor eu ir pescar, vou jogar meu futebol com os meus netos. Eu não tenho nem neta ainda, mas, né? Muita gente aqui tem. Não, claro que não. Porque, como foi dito aqui, Solange e Ana, nós estamos aqui porque é para continuar lutando. É para continuar lutando. Desse quadro aqui, gente, surpreende muito a ausência de uma legenda aqui. PSDB, que já foi a maior força política do Brasil. Governou o Brasil, governou São Paulo 30 anos quase. Não tem um miserento vereador na Câmara de São Paulo. É a vida. É a vida, não é fácil, não. Mas era um tempo melhor, né? Era. Eles tinham um nível. É. Agora eles estão mais sofrendo. Pois é. Você vê que... Isso, não, verdade. Pois é. Esse espaço da que a chamada, digamos assim, social-democracia, né? Partido da social-democracia brasileira perdeu, isso é muito ruim.
é muito ruim. Né? Muito ruim. Porque o debate fica muito rebaixado. É tudo fake news, é tudo com base em mentira, é tudo com base em não sei o quê, exploração da fé alheia. O PSDB, que foi um partido surgido no seio da redemocratização, num rompimento com o MDB na época, por conta do governo Sarney, cumpriu um papel importante nas forças políticas brasileiras. Cumpriu, muito importante. E eu tenho saudade. BBB, né? Bancada da bala, bola e Bíblia. É o BBB da Câmara Federal. Um negócio terrível. Né? Agora, então, gente, 2025, eu estou indo para terminar, indica que será de muita luta para o movimento sindical do funcionalismo municipal, em especial da educação. Não é menos luta, não é, Solange, não é, Ana? Não é menos luta, é mais luta, mais mobilização. Isso, muito pelo contrário. Aos sindicatos e suas bases profissionais, será necessário intensificar a organização, mobilização, formação e participação massiva nos seus fóruns de debate e deliberação. Reforçar a presença da base nos fóruns do sindicato, nos debates, nas atividades. Sindicalistas precisam ter uma visão mais larga sobre a complexa situação mundial, prováveis e possíveis implicações para o Brasil e seus reflexos, para a federação de modo geral, municípios em especial. Então, não tem jeito, gente. A gente precisa, por isso que eu fiz questão de dar toda essa volta, falar lá do mundo, porque isso tudo tem impacto, está tudo conectado, muito conectado, com impactos diretos e objetivos na vida da gente. E aí, quem atua no movimento sindical, eu digo isso novamente, eu fui sindicalista há muito tempo, se a gente não compreende essas coisas, a gente fica fazendo um tipo de luta assim, muito limitada, muito pequena, e às vezes usando argumento que não é verdadeiro. Porque quando a gente não tem essa dimensão, a gente acha que as coisas são mais simples, são mais fáceis, quando, na verdade, elas são muito complexas e requer muita mobilização, muita organização, muita atuação. Vocês vão ter uma luta muito concreta, que é a questão do fim do confisco, isso está um imbróglio. Né? O Cinesp esteve lá, liderado pela Norma, discutindo com o Gilmar Mendes sobre isso. Está em discussão esse processo aqui, ó, que é o apensamento do projeto aqui de São Paulo, desse processo aqui em São Paulo, a PEC de âmbito nacional, então aqui vocês vão ter uma batalha em Brasília muito forte junto aos deputados, né, que propõem uma redução anual de 10% na contribuição previdenciária, etc., etc. Vocês conhecem esse assunto muito melhor do que eu. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Brasília joga um papel estratégico a partir de agora. Num confisco que foi aprovado pela Prefeitura de São Paulo na Câmara Municipal. Então, veja, a articulação com as bancadas lá, etc. E tal. E num Congresso Nacional, como está escrito no documento aí de conjuntura, num Congresso Nacional que é majoritariamente conservador. Majoritariamente conservador. Luta contra as privatizações e redução de investimentos na educação em São Paulo. Vocês também dominam isso aqui, eu só estou passando só para reforçar. A dupla, porque aqui não tem jeito. O Nunes deve ao Tarcísio. Deve ao Tarcísio. Porque chegou num determinado momento, quando o Pablo Marçal teve aquela ascensão, que o Bolsonaro, que estava formalmente apoiando o Nunes, tirou o pé da campanha e ficou naquela. Ele não é o melhor candidato, não sei o quê. O Tarcísio deu a cara a tapa e falou, não, é o Nunes. Tanto é que depois, quando é a comemoração da vitória, o Bolsonaro nem aparece no negócio. É o Tarcísio. Então, e aí, gente, é o seguinte, aqui nós estamos diante de uma política essencialmente privatista. Privatista. Esses caras, o objetivo deles é rifar o patrimônio público o máximo que puder para beneficiar empresário privado. Nota que privatização não é um juízo moral, não é um valor moral, privatizar ou não privatizar. O problema é o seguinte, é que quando você privatiza um serviço público, diminui a carga tributária, a gente continua pagando a mesma carga de impostos, mas privatiza. Aí você paga os impostos, privatiza o serviço, e você tem que pagar para usar o serviço que antes era público. Ou
até serviço público que você pagava fica extremamente mais caro. O escândalo dos cemitérios é um exemplo claríssimo disso. Qual é o empresário, qual é o grupo empresarial que compra um ativo público, um patrimônio público, que não seja para outra coisa que não ser ganhar dinheiro, e muito dinheiro? Quem é louco de vou comprar uma empresa pública para não ganhar dinheiro? Não, eu sou aqui um benemérito, vou beneficiar o povo. Isso é papo furado. Então, vocês sabem, ele prometeu, se comprometeu. Privatização tem vários aspectos. É parceria, é não sei o quê, é concessão. Né? E agora, veja, o que ele está defendendo aqui na educação, né? É a parceria no estilo que foi feito com o Colégio Sagrado Coração de Jesus. E vocês sabem que parceria, privatização de unidades escolares, isso afeta diretamente a categoria de vocês, que são gestores. Porque na hora que você privatiza, a gestão não será de vocês. A gestão será privada. Escola cívico-militar é privatização, gente. O pessoal pensa assim, não, mas escola cívico-militar fica na mão aí do exército, da polícia, não sei o quê. É nada. Quem ganha concessão para a escola cívico-militar é uma ONG. É uma ONG, é privatização. E ele prometeu, durante a campanha, que vai colocar em São Paulo escola cívico-militar. É parte do programa dele, está escrito no programa dele. Escola cívico-militar. Né? Porque aqui tem uma associação de ideias, tem uma aliança de ideias, de ideias e de prática. Luta contra a redução dos profissionais de educação. Vocês sabem, ele soltou em agosto a chamada Instrução Normativa 27, aqui, ó, medida que resultará na perda de professores, especialmente nas escolas de ensino fundamental 2, que fazem parte do programa de ensino integral. Está anunciou, vai reduzir. Privatização, precarização. É um desmonte. Eu não vou nem falar das parcerias com para creche, essa coisa toda, que vocês sabem. Vocês sabem. Aliás, eu não sei se vocês sabem que a Polícia Federal indiciou o prefeito, depois da eleição. Indiciou. Está indiciado na Polícia Federal por conta do chamado escândalo das creches. Está indiciado. Oi? Pois é. Né? A Polícia Federal diz o seguinte, não queremos fazer isso antes para não interferir na eleição. Ah, beleza, mas interferiu. A mesma coisa foi com o negócio lá do golpe. Não vamos fazer, porque senão vão dizer que a gente está interferindo. Interferiu. A não interferência foi uma interferência. Então, gente, e por fim, tem uma moça aqui. Luta pela valorização profissional, isso é permanente. É permanente. Né? Mas demanda muita organização dos especialistas em educação, articulação com as demais categorias do magistério paulistano e, evidentemente, muita mobilização, organização, capacidade de dialogar com a base, trabalho de base concreto. Eu sei que vocês fazem, mas tem que intensificar. Então, gente, termino por aqui dizendo que o ano que vem será um ano muito desafiador, muito importante, na defesa da educação. Ana e Solange expressaram, acho que o nome aqui de quase todo mundo. Isso, nós estamos aqui, aposentados que somos, porque nós entendemos que precisa continuar lutando, precisa continuar se perseguindo um país mais justo, um país melhor, e uma educação pública de qualidade que atenda, de fato, os interesses do povo brasileiro. Gente, obrigado, espero ter contribuído aí para o debate de vocês.